Então, uma vez que nós conhecemos, né, os motivos de estudar a contabilidade de custo, o que é a contabilidade de custo em si, as terminologias que existem, aqui nós vamos para o fechamento, para a conclusão. Então, nós sabemos que os principais conceitos estão ligados ali à definição de custo e despesa. Custo é o que está ligado ao core business, à atividade fim do negócio. Já a despesa ao back-office, ao apoio, ao suporte administrativo, comercial e financeiro. No entanto, é interessante saber que existem as diferentes classificações de custo e despesa como fixo e variáveis. Aqui eu quero apresentar geralmente uma definição que muitas das vezes, infelizmente, algumas pessoas mencionam no mercado que estão totalmente equivocadas. Geralmente o pessoal fala que custo ou despesa fixo é aquilo que vem todo mês, ou que o valor é sempre igual, não muda. Essa é uma definição completamente equivocada. Tome bastante cuidado, inclusive, para você não cair nessa. Inclusive, quando a gente fala fixo, talvez isso, de alguma forma, por raciocínio lógico, a gente chegue nessa conclusão. Mas tome cuidado, que esse não é o conceito de custo e despesa fixa. Quando nós falamos, então, de custo fixo ou despesa fixa, no caso do custo fixo, é que elas vão existir independentemente da produção ou da prestação de serviço. Ou seja, se você prestar serviço ou não, ou se você produzir ou não, ela vai acontecer. Um exemplo seria o aluguel. O aluguel, por exemplo, aqui da fábrica, haja vista que nós estamos falando que é custo, né? Ou o aluguel do escritório de uma empresa de consultoria, da parte ali que está usado para atender cliente, fazer treinamento, né? A parte do aluguel que refere-se à atividade fim. Então, esse aluguel ele vai acontecer. Muitas das vezes o proprietário não vai deixar de cobrar de aluguel porque você não prestou o serviço, e vai acontecer de toda forma. Assim como, por exemplo, o salário das pessoas que estão envolvidas nesse processo de prestação de serviço ou de produção. Ele também vai acontecer independentemente de produzir ou não, ou de prestar serviço ou não. E o mesmo exemplo nos seguros. Quando a gente faz um seguro incêndio, né? Ou o seguro dos materiais, os insumos que tem ali, automaticamente ele vai acontecer você produzindo ou não, prestando serviço ou não. Inclusive, esse é um dos motivos, né, das empresas quebrarem, principalmente aí na pandemia, né, que veio todo aí um monte de informação, várias empresas congelaram, pararam, mas os custos fixos não. O funcionário ali automaticamente ele teve um valor a receber. O aluguel automaticamente também. Claro que muitas das vezes acabou caindo na vertente de negociação, mas mesmo com a negociação e redução do valor, ele sempre estava ali, sempre existiu. Então o aluguel, o salário, os seguros são valores que vão existir independentemente da produção e prestação de serviço. E do outro lado, as despesas, né? Elas vão existir independentemente da venda. Então, observe que os custos estão ligados à prestação de serviço ou processo de industrialização. Já as despesas estão ligadas às vendas. Olha que legal. Então, existem independentemente da venda. Então, ali seria o aluguel no que diz respeito ao financeiro, no que diz respeito ao departamento comercial, ao administrativo, ok? Ali são os salários das pessoas que trabalham no financeiro, das pessoas que trabalham no administrativo, eles vão acontecer independentemente da venda. E a energia elétrica do próprio escritório em si, ou seja, a conta ela vai chegar, né? Claro que o valor vai alterar, conforme nós mencionamos, essa não é a definição de despesa fixa, mas independentemente de você vender ou não, a conta de energia vai chegar. A conta de aluguel, o salário das pessoas que estão envolvidas no departamento financeiro, comercial, marketing, fazem parte ali do back-office, vão acontecer de todas as formas. E quando nós falamos dos variáveis, olha que interessante, no caso do custo variável, variação, custo variável, em virtude da produção ou prestação de serviço. Então, tudo que tiver oscilação ou variação, quando eu prestar serviço ou quando eu produzir, é o conceito de custo variável. Quais são esses exemplos? Embalagem, matéria-prima e energia elétrica. Embalagem, por exemplo, é aquela embalagem utilizada no processo fabril. Matéria-prima são os insumos, elementos, né, usados no processo fabril ou prestação de serviço, dependendo da prestação de serviço que nós estamos falando. E a energia elétrica, se fizer parte do processo de produção, ok? Ou prestação de serviço. Se ela fizer parte, automaticamente eu consigo definir ela como um variável. E do outro lado, as despesas variáveis, variação em virtude da venda. Então, se eu tenho a variação em virtude da venda, são alguns exemplos. Impostos. Se eu vender, eu tenho imposto. Se eu não vender, eu não tenho imposto. Olha que interessante. Isso falando de impostos sobre a venda, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS.
ok? Então tá ligado ali automaticamente à venda. Comissões também. Então, variação em virtude da venda. Você vendeu, tem a comissão. Não vendeu, não tem a comissão. Taxas de venda, geralmente ligada ali a boletos, taxa das máquinas de cartão, das operadoras de cartão, né? Quanto mais você vender, mais taxas vai acontecer. Se não vender, não tem a taxa do cartão. Então, observe que despesa variável, variação em virtude da venda. Se você não vender, não vai acontecer. Custo variável, variação em virtude da produção ou prestação de serviço. Se você não produzir ou não prestar serviço, não vai existir. O resto que não for isso é fixo, que eles vão acontecer independentemente, você produziu ou não, vendeu ou não. E os cuidados que nós temos que ter na prática, na gestão do negócio, é principalmente no que diz respeito aos fixos, haja vistas que eles vão existir independentemente da produção ou mesmo da venda. Esse é o grande cuidado. E aí nós vamos falar de alguns indicadores mais à frente para poder gerenciar isso com cautela. Porque, por exemplo, o ponto de equilíbrio. Quanto que eu tenho que vender para poder equilibrar as minhas contas, considerando essas variáveis, ok? Então aqui concluímos as nossas definições, as terminologias. Recomendo novamente, caso você queira, para acessar o nosso material, nosso e-book, para poder fortalecer esses conceitos. É claro, evidentemente, se ficar alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, o seu feedback, que nós estamos à disposição. E aqui eu quero mostrar para vocês que nós temos também as aulas práticas, indispensáveis para vocês continuarem o aprendizado. Então, nas próximas aulas dentro do módulo 1, nós vamos ter as resoluções de alguns exercícios. Eu recomendo que você tente fazer esses exercícios antes mesmo de passar para o próximo módulo, até para você fortalecer tudo que nós mencionamos. Quanto mais exercitar, melhor é. Faço uma analogia aqui. Esse exercício é igual a andar de bicicleta. Se você não treina andar de bicicleta, você sempre vai ficar andando com as duas rodinhas. Mas se você não treina andar de bicicleta e já vai para o campeonato direto, que seria o próximo módulo, como é que você vai para o campeonato sem ter praticado, né? Então, quando a gente fala de campeonato, tem que praticar bastante. Então, lembre dessa analogia. Então, façam os exercícios, obviamente faz parte do aprendizado, surgir as dúvidas e consulte a resolução, que nós temos aí uma videoaula para cada um dos exercícios com a resolução. E recomendo, se tiver a dúvida, assista a elas. Então, te vejo na resolução dos exercícios do módulo 1. Um abraço.